Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. No dia de hoje a gente vai estar conversando sobre um Digimon muito legal, na minha opinião, que foi revelado recentemente para a temporada Digimon Adventure 2020. E esse Digimon, inclusive, vai ser extremamente importante, provavelmente, de agora em diante nessa temporada, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o Komondomon. Vamos começar então? Vambora! Então, pessoal, os Komondomons são baseados nos cães que as pessoas têm como bichinho de estimação. Inclusive, eles são extremamente amigáveis, de acordo com a descrição deles, né? Eles adoram correr por aí e todas as vezes que eles saem para passear, para correr para algum lugar, eles se sentem como se você tivesse um cachorrinho na sua casa e você levasse ele para dar uma volta. Sempre, não importa o lugar onde ele vá, ele sempre se sente dessa forma. Não importa com qual outro Digimon ele tiver, quem ele tiver carregando, se ele tiver carregando alguém, ele sempre se sente dessa forma. Ele sempre está muito positivo, muito feliz. É um Digimon com certeza muito legal, né? Então é difícil você achar um Digimon exatamente como isso, né? Dessa forma. E o interessante é que a gente vê ele se comportando durante os episódios da temporada. E ele nem fala, ele late, né? Então ele realmente faz parecer que você tá vendo um cachorro, bichinho de estimação no meio do mundo digital, que é do tamanho de uma casa. Mas não é à toa que ele seja tão grande assim. Primeiro pelo fato de que ele é bem semelhante aos Treilmons. Então eu acredito que todo mundo, principalmente quem assistiu Digimon Frontier, sabe quem são os Treilmons. Eles são Digimons especializados em transportar outros Digimons, ou talvez Digi escolhidos que estejam no mundo digital, ou seja lá quem for, né? Funcionam como trens. No caso, os Komondomons são quase iguais, mas eles se parecem mais como carros, né? Eles conseguem se locomover em qualquer lugar, em qualquer superfície. Eles não precisam dos trilhos que prendem os Treilmons. Então, de certa maneira, eles são melhores, porém, como eles são menores, né, do que os Treilmons, que tem muitos vagões, então cada um tem sua própria vantagem. Então, o tipo de Digimon do Komondomon é o tipo Fera. Apesar disso, ele parece também bastante com Digimons do tipo Cyborg ou do tipo Máquina, porque apesar do corpo de cachorro que ele tem, várias partes do corpo dele são modificadas. Tem partes de máquina, né? Como eu disse, ele funciona bem semelhante a um carro, algum tipo de automóvel, bem grande inclusive. Então, por exemplo, na cabeça dele ele tem um capacete, diferentes ainda. Você vê dois tipos de capacete diferentes quando os Komondomons aparecem juntos na temporada. Então, talvez esses capacetes diferentes representem que um deles é o líder e os outros acompanham ele, não dá bem pra gente saber. Não tem isso explicado na descrição dele também. Pode ser apenas que existam modelos diferentes, né? Além disso, nas costas dele, ele tem uma grande parte de madeira onde as pessoas e os Digimons podem ir em cima. Ele tem partes dentro dele, onde ele é bem parecido com o que você veria em um carro ou em algum tipo de automóvel também, né? Tem cadeiras, tem mesa e tudo mais. Inclusive, debaixo do pescoço dele você vê umas partes com vidro que dá para você ver por dentro dele, quase como se fossem janelas. Então, apesar dele ser um Digimon do tipo Fera, dá pra vocês perceberem que ele com certeza parece bastante com o que seria um Cyborg no mundo digital. E provavelmente um dos grandes motivos pelos quais ele se move tão rapidamente em terra é o fato de que ele possui 8 patas. Então ele tem 4 patas dianteiras, 4 patas traseiras, e ele usa isso para correr muito rápido, ou pelo menos o mais rápido que ele consegue, né? Então a gente viu isso no último episódio, quando ele pula, né? Ele dá um salto bem alto, a gente vê ele por baixo, dá para perceber que ele não tem apenas 4 patas e sim 8. Isso ajuda ele a se mover muito rápido com toda certeza. Então a gente ficou sabendo também, no último episódio que a gente assistiu, que os Komondomons não apenas se locomovem muito bem em terra, mas eles também se locomovem muito bem debaixo d'água, né? Quase como se eles fossem submarinos. Então o Komondomon salta, pula no mar e automaticamente ele começa a funcionar como se fosse um submarino, né? E é interessante porque nas costas dele se forma quase como se fosse uma bolha de ar, onde as pessoas que estiverem ali nas costas dele vão poder respirar tranquilamente mesmo nas profundezas. E não só isso, pessoal, ele usa a cauda dele como se fosse uma hélice propulsora. Ela começa a girar assim, né, e começa a fazer com que ele nade mais rapidamente. Ele vai usar as 8 patas com certeza para nadar bem tranquilamente.
E não só isso, mas o capacete que ele leva na cabeça, né? Capacete enorme de metal, no lugar dos olhos dele possuem 2 faróis bem grandes. E ele acende esses faróis quando as coisas estão bem escuras, né? No caso, no fundo do mar, o sol não chega muito bem, então fica bem escuro, ele ilumina o caminho dessa forma. Então é bem interessante, né? Com certeza ele parece bem um submarino dessa maneira. E daí os Digiescolhidos e os Digimons, inclusive, vão para dentro dele, naquele compartimento que ele tem dentro do corpo dele. Eu imagino que ele consiga com certeza usar esses faróis também em terra durante a noite, em lugares bem escuros. É bem interessante ele estar preparado para todas as situações. E o nome desse Digimon, pessoal, Comondomon, vem de uma raça de cães húngaros chamados Komondor. Né? E esses Komondor são cães realmente extremamente parecidos com o Comondomon, né? Eles têm muito pelo por cima do corpo, pelo branco, né? Que chega a arrastar pelo chão assim, e como tem bastante terra nos lugares onde esses cães ficam, a ponta do pelo deles fica toda suja, fica marrom, né, de terra, e por isso o Comondomon também tem os pelos brancos, mas dá para perceber que eles estão sempre meio marrons nas pontas, né? Bem interessante isso. Não só isso, pessoal, mas os Komondors são usados e eram no passado com certeza muito usados como pastores de ovelhas ou de outros animais que fiquem nos campos, assim, né? Principalmente de ovelhas. Primeiro porque eles são extremamente inteligentes, o que é muito interessante. Segundo porque eles são muito amigáveis. E o fato de eles serem muito inteligentes e amigáveis contribui porque com os donos e pessoas boas, né, eles cuidam muito bem, eles são super felizes e alegres e tudo mais. Mas se eles sentem que tem alguma coisa errada, tem algum ladrão, tem algum animal tentando atacar as ovelhas, eles têm um sentido muito poderoso e eles atacam com certeza, né? E eles se adaptaram tão bem a esse tipo de situação que eles chegam até mesmo a ficarem mais ativos durante a noite, que é quando certos animais acabam caçando, né? Também o fato de que eles têm os pelos brancos muito longos assim, né, contribui com o fato de que eles eram pastores de ovelhas, onde as ovelhas eram parecidas com eles. Então eles ficavam no meio das ovelhas e pareciam com as ovelhas. Então se alguma pessoa ou algum animal tentasse pegar essas ovelhas, eles não iam perceber que o Komondor estava por ali e ele ia acabar sendo atacado. E é muito interessante isso, né? Então, eu imagino, pessoal, que eles terem usado os Komondors como base para criar esse Digimon faz sentido no fato de que os Komondomons gostam de guiar as pessoas por aí, né? Eles levam as pessoas com eles, ou os Digimons com eles, que é bem, de certa maneira, o que os Komondors fazem no mundo real, né? Só que nesse caso, eles guiam as ovelhas. Então eu vi algumas pessoas comparando os Komondomons com os Guardromons, né? Porque a parte de metal que ele tem na cabeça lembra bastante o metal do corpo dos Guardromons. Não apenas dos Guardromons, pessoal, mas os Blimpmons também são parecidos com isso. Então talvez exista sim alguma conexão aí, até porque os Komondomons parecem Digimons que foram modificados no passado distante, alguma coisa do tipo. Mas pode ser que não, galera, pode ser que é apenas pelo fato de que esse metal está enferrujado, então ele ganha uma cor parecida com essa. A gente não tem bem como saber, mas eu achei essa comparação bem interessante e fortalece mais ainda esse lado de que o Komondomon foi modificado, ele é meio um ciborgue, o que é bem legal. Então, pessoal, esses são os Komondomons. Eu achei legal fazer um vídeo falando sobre eles. Afinal, eu achei eles Digimons incríveis. Eu, com certeza, gostaria de ter um Komondomon. Ele ia ser um bichinho de estimação incrível, apesar dele ser do tamanho de uma casa. Sei lá, talvez você pudesse viver no mundo digital apenas com seu Komondomon, quase como se ele fosse a sua casa, né? Ele já serve como bichinho de estimação, como casa ao mesmo tempo, e também acredito que ele te ajudaria a caçar alguma coisa, né? Então, super legal, super interessante. Vou só pedir aqui no final desse vídeo que vocês deixem seus comentários aí, por favor, sobre o Komondomon. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho aí para ativar as notificações. E se você quiser, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso, aguardo todos vocês para os próximos vídeos, então fui Digiescolhidos, tchau, tchau!